Olá, aluno! Olá, aluna! Bem-vindos a mais uma aula de artes. Nós estamos aqui hoje e nós vamos falar sobre a arte bizantina, né? Nós falamos na unidade 1 sobre arte romana, na unidade 2 sobre arte cristã, paleocristã, e agora nós vamos entrar aqui na unidade 3 falando sobre a arte bizantina. Vamos dar uma olhadinha nessa imagem aí, vamos observar essa imagem, reconhecer os elementos, né? Que é isso que a gente faz. Dá uma olhadinha nela e aí você vai começar a pensar o que está sendo representado nessa imagem. Dá uma olhadinha nela aí. A qual religião você acha que essa imagem, que essa obra está fazendo uma referência? O que você acha de semelhante dessa imagem com outras observadas na unidade anterior? Tem alguma semelhança de outra imagem que a gente tenha falado na unidade anterior? O que tem de diferente aí? Se tem, o que tem de diferente? Em relação à temática, ao tema, ela é parecida, ela é semelhante com a paleocristã, não é verdade? Por quê? Porque aqui nós estamos vendo o bom pastor que é Jesus com as ovelhas, não é verdade? Nós não falamos sobre isso? Então, o que está sendo representado aqui é semelhante ao que nós já vimos na arte paleocristã. Mas a gente percebe que essa imagem ela é pintada de maneira diferente. É diferente da arte paleocristã, que era uma arte simples, não é verdade? Aqui nós estamos vendo algo mais elaborado, né? Com características diferentes. As técnicas, os traços é da arte bizantina, tá? E é sobre isso que nós vamos falar. Então aqui, a princípio, a gente vai entrar um pouquinho no contexto, tá? E aí, em 330, a capital da Roma, ela foi transferida para Bizâncio, tá? E em 390, deu-se início ao Império Romano do Oriente, conhecido também como Império Bizantino, tá? Então, como surgiu esse império? A capital da Roma, que foi para Bizâncio, então surgiu ali o Império Romano do Oriente, conhecido como Império Bizantino. Ok? Enquanto o Império Romano do Ocidente tinha sido tomado por povos bárbaros, o Império Romano do Oriente, o Império Bizantino, tinha permanecido até o século XV. Tá? Mas depois eles foram ocupados pelos turcos otomanos. Ok? Então, Bizâncio ficou conhecido como Constantinopla, em razão do imperador Constantino. Então, é só para a gente situar esse contexto aí, ok? Vamos lá. Com o passar dos séculos, a cultura e a arte bizantina influenciaram os povos com que manteve contato. Além disso, a estreita relação do Império Bizantino com a Igreja se refletiu até mesmo na arte. Aqui a gente tem mais uma imagem, ok? Nós estamos vendo aqui Jesus, né? Aqui já está dizendo, é o Cristo. Mas a gente está percebendo aqui algo diferente. A gente está percebendo aqui que Jesus aqui ele não está inserido num cenário terreno. Você não vê aqui a preocupação dessa arte em colocar atrás um cenário. Onde Jesus estava nesse momento aqui? Estava num monte? Era de dia? Era de noite? Cadê a paisagem? Ele não está em nenhum lugar. Esse céu dourado é comum? Existe céu dourado? Onde Jesus está aqui? E aí a gente vê também essa característica aqui, ó, que é essa auréola, que na verdade simboliza santidade, não é verdade? Essa auréola simboliza glória, simboliza algo que já não está mais na terra, mas é algo celestial. Simboliza santidade, seres celestiais. Então deu aqui para perceber o quê? Que Jesus aqui está em glória, ele não está mais aqui, ele ressuscitou, está no céu em glória. Essa é uma das características da arte bizantina, ok? Fazer, né, esses personagens de uma maneira celestial. Eles foram além, né, e representavam essas pessoas com símbolo de santidade, em glória. A gente vai ver um pouquinho mais para frente sobre isso. Ó.
A forte aproximação entre o Império e a Igreja trouxe consequências para a arte bizantina. As representações artísticas tomaram grandes dimensões físicas e passaram a mostrar as glórias do cristianismo e o esplendor da vida celestial. Então, isso é uma característica da arte bizantina, tá? A representação de glória do cristianismo e o esplendor da vida celestial, da vida pós-morte, ok? Dos santos. Isso justifica o fato de não haver representação de espaço nessa obra que caracterize um ambiente terreno. Foi o que a gente acabou de dizer, tá? As imagens tinham como finalidade mostrar aos fiéis a grandiosidade que teria o reino celestial. As riquezas materiais, formas, dimensões e detalhes da arte bizantina se manifestou por meio de ícones, prestem atenção disso, e mosaicos, tá? Duas características marcantes, ícones, mosaicos. Os ícones bizantinos são pinturas de figuras sagradas sobre madeira, feitas principalmente por encáustica, que é uma técnica de pintura por meio da qual o pigmento se mistura à cera. Ok? Então, o que é encáustica? É uma tinta feita, na verdade, era um pigmento misturado à cera, pintado em madeira, tá? Então, os ícones, as figuras eram pintadas dessa forma, por encáustica. Já os mosaicos são composições feitas pela fixação de pequenas pastilhas coloridas em um suporte, né? São aqueles famosos caquinhos, na verdade? Tanto em paredes quanto em abóbadas. Na arquitetura, a herança do plano centrado, com arcos, abóbadas e cúpulas elevadas. Então, a gente vai ver a seguir características da arte bizantina. Vamos lá. Aqui a gente até já está vendo um pouquinho aqui, ó, essa imagem aqui, e a gente vê algo assim bem característico na arte bizantina, né? Olha só, aqui a gente está... Gente, desculpem aqui meu cachorro que está latindo infinitamente, ok? Mas, tirando isso, vamos prosseguir. Aqui a gente está vendo... Vocês estão lembrados dessa engenhoca da arquitetura lá romana? Lembra disso que a gente já falou sobre isso? Estamos lembrando desse estilo aqui? São o quê? Os semiarcos, na verdade, romanos, não é? Então, eles inseriram também dentro, né, das igrejas, dentro nas construções arquitetônicas das igrejas bizantinas também. E aqui o que a gente repara é que lá no vão central, né, um lugar onde chama mais atenção, estão colocadas os desenhos, as imagens, porque é de uma maneira que todos possam ver. Está de uma maneira assim para que todos foquem, né? Para que todos tenham um posicionamento de frente. Não tem como não olhar essas imagens, né? Tudo está chamando a atenção. A gente vê aqui um ponto de fuga, né? Toda essa imagem aqui existe um ponto de fuga, aquele que chama mais atenção, que é exatamente aqui, né? E aí todas as imagens elas foram colocadas ali propositalmente, a fim de chamar a atenção, a fim de que as pessoas não tivessem como não ver, né? E essas imagens, na verdade, elas tinham uma função, né, de passar ensinamento religioso até para aqueles que não sabiam ler, poder ver as histórias bíblicas através e entender através dos desenhos, ok? Então, vamos continuando aqui. Vou botar aqui um pouquinho, aqui. Além dos semiarcos das imagens e local de destaque e da imponência das figuras sagradas, a arte bizantina apresentou outras características. Vamos observar nessa imagem ao lado aqui, pessoal. Vamos focar agora nessa imagem aqui, ok? Vamos ver as características aqui. Na arte bizantina, um dos principais objetivos era mostrar a grandiosidade e a beleza da vida celestial composta de figuras sagradas. Por conta disso, a representação de volume era modesta. Não tinha aquela representação de volume, até porque isso se daria à representação humana terrena.
Mas como aqui nós estamos falando sobre pessoas celestiais, existe aquela questão de espiritualidade do espírito, não existe volume de roupas, não é verdade? Então, eles não tinham trabalho de modelagem dos corpos, justamente para que a matéria não ganhasse o destaque. Haja vista que eles estavam tentando representar algo espiritual. E nem sugestão de movimento. Você vê que essas imagens aqui, elas estão paradas, elas não têm movimento, né? Igual a gente costuma ver em tantas outras representações, ok? As figuras eram representadas de maneira um pouco mais longa. Ela tinha característica verticalizada. Então, a gente realmente vê que elas estão bem longas, né? Dentro desse plano aqui, dessa obra, esse corpo está ocupando quase toda a vertical, cada um corpo desse, não é verdade? Então, aqui, vamos lá. A gente percebe, vamos analisar agora, rebuscando o que a gente já falou até aqui. Eu percebo, professora, que essa arte é bizantina pelo fato de eu ver figuras representadas com auréolas, que significa glória, santidade, ok? Sacralidade, relativo que é santo, relativo a Deus. Eu vejo, não vejo muito volume dos corpos, né, das roupas. Eu também não vejo movimento e eu vejo uma verticalidade bem visível. Eu consigo perceber realmente que esses personagens eles são altos, eles têm essa verticalidade. E a gente poderia falar isso sobre essa imagem que nós estamos vendo aqui, né? Nós demos características da arte bizantina aqui nesse momento, né? Vamos lá, vamos seguir. Vamos analisar essa imagem que está aqui, tá? Vou dizer para vocês que esse daí, ele é um imperador Justiniano. Opa, como assim? Como assim é o imperador Justiniano? Não é essa cena, essa auréola, essa questão não era só para os seres celestiais, para Jesus, para... Não. Então, vamos lá, vamos explicar. A gente viu aqui que Justiniano ele foi representado também dessa maneira, com as características, né? Naquela época, acreditava-se que os governantes do Império Romano do Oriente eram escolhidos por Deus para representá-lo na Terra. Assim, imperadores e figuras sagradas estavam em condição de igualdade, o que pode ser percebido pela composição. Então, tanto a gente vê uma figura sagrada com essa composição e essas características, quanto nós estamos vendo aqui, tá vendo? O imperador sendo também retratado dessa forma, né? Então, é por causa de quê? Por causa dessa proximidade do império com a igreja. Eles achavam que o imperador era escolhido por Deus, então tinha essa proximidade aí, ok? As figuras bizantinas são representadas de frente, outra característica, ok? As figuras bizantinas são representadas de frente, o que exige do espectador uma postura de respeito diante delas. Além disso, as cores eram simbólicas e determinadas tanto pelo império, quanto pela igreja. Ou seja, o império e a igreja escolhiam as cores. O artista, ele não tinha a liberdade de escolher a cor que ele queria, tá? Isso era uma regra, era o império e a igreja que escolhia. Então, as cores, elas eram simbólicas. A gente vai ver aqui, ó, tá falando aqui agora. O dourado, muitas das vezes, com a utilização do ouro, a cor dourada era utilizada para representar o céu. Uma vez que os cristãos consideravam que a maior riqueza do ser humano, preste atenção nisso, poderia alcançar era a salvação da alma, o encontro com Deus, que simbolicamente habitava o reino dos céus. Então, por que nós vemos na arte bizantina o céu dourado e não azul? Justamente por isso, porque o dourado significa o ouro, a riqueza, e a maior riqueza para eles era o homem, após morte, encontrar com Deus, receber salvação, ir para o céu, ok? Tem também a cor púrpura, usada exclusivamente nos mantos dos imperadores e das figuras sagradas,
principalmente pelo alto custo que tinha dessa cor, ok? Azul. Embora normalmente represente a cor do céu, na arte bizantina o azul era usado para decorar os costumes das figuras sagradas que habitavam o espaço celestial e não para retratar o céu propriamente dito, ok? Eles não usavam azul para representar o céu. Branco. Usado geralmente para representar a ressurreição de Cristo em um intangível, ou seja, algo que não se toca, algo que não pode ser alcançado. Está dizendo sobre algo espiritual mesmo, né? Sobre a ressurreição, sobre algo puro que não dá para tocar. Verde, usado para representar a renovação espiritual. Então, são cores simbólicas, a gente já entende isso, que quando a gente vai avaliar então uma obra bizantina, se a gente puder visualizar essas cores, a gente já vai entender muito sobre ela, não é verdade? Se a gente já entende o que cada cor significa, a gente já consegue compreender muito da obra, certo? Então, essa unidade nós falamos sobre a arte bizantina, suas características, né? O quanto diferente foi da arte cristã, embora a temática ela lembrasse, porque a temática é religiosa, mas a arte bizantina foi muito mais além nas suas representações, fazendo algo além, fazendo algo intangível, representações mais celestiais de glória, né? E a gente viu o quanto o império era unido à igreja e isso influenciou diretamente na arte. Eu espero que vocês tenham gostado. Prestem atenção nessa questão das cores na hora da avaliação. O que tem a ver, tem questões lá que tem a ver aqui com a simbologia das cores na arte bizantina. Espero que vocês tenham gostado. Façam todas as atividades dessa unidade para que nós possamos corrigir no chat. Até lá!